Boa noite, vamos começar aqui mais uma live para a gente falar do resumo semanal, né? Só fazer as configurações aqui, colocar o perfil da Maril também para poder transmitir. Só um pouquinho aí, a gente vai ajustando aí. Vamos ver. Tentar fazer essa compartilhando uma única tela para ver se fica melhor para todo mundo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Só fazer os ajustes finais. Acho que tá mais ou menos adequado aí. Vamos... Já podemos começar. Né, semana curta lá fora, né, no exterior devido ao feriado da Páscoa, que foi estendido na segunda-feira, né, mas aqui dentro uma semana mais tranquila, um pouco mais evoluído, né, foi uma semana movimentada, né, vamos falar assim. Então, sem mais delongas, começando lá pelo cenário internacional, na política internacional, nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele iniciou conversas com o Irã para retomar o acordo nuclear, né? Acordo nuclear que era um acordo nuclear desde 2015, que previa que o Irã deveria ter um percentual mais baixo de enriquecimento de urânio, né, e em contrapartida, né, os Estados Unidos, entre outros países que assinaram esse acordo, não teriam sanções ali comerciais que dificultaria. Com o Trump, lá atrás, o Trump resolveu apertar, né, o Irã e acabou forçando uma taxa maior, forçando que zerasse, né, a produção nuclear e, consequentemente, isso gerou uma dificuldade para o Irã, porque impôs várias sanções. E agora começou a voltar uma conversa, vamos ver até que ponto isso vai, como que vai andar, apesar de existir uma cobrança muito grande para que os Estados Unidos mantenham um aperto mais forte contra o Irã. Mas ter uma conversa é um avanço. No Reino Unido, né, não impacta muito não, mas é relevante pelo tempo, né, pela história. Né, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, ele morreu aos 99 anos de idade, morreu hoje. Né, obviamente a Inglaterra entra, o Reino Unido como um todo, né, entra em luto. Né, não afeta tanto os mercados assim, mas com certeza tem um impacto emocional aí pela toda a trajetória que existe do príncipe, né? Príncipe Filipe, marido da rainha Elizabeth, né? Na Ucrânia, a Ucrânia ela pediu ajuda à OTAN contra a Rússia, né? Tá tendo uma briga lá, talvez tenha até pode correr até algum tipo de guerra ali entre os dois, né? E a Rússia, inclusive, ela falou que se ocorrer uma guerra civil, ela pensa em atuar, né, de uma forma mais condizente. Né, isso aí é um impacto significativo, né, na política russa e na política da Ucrânia também, e pode gerar diretamente impactos ali no mercado, principalmente no momento que a gente ainda está preocupando com uma guerra que é contra o Covid. Né, então, e a Rússia é um dos grandes produtores de vacina. Né, então, vamos ver como é que isso vai evoluir. Passando já para a parte de mercado internacional, nos Estados Unidos, uma forte demanda por milho, né, está reduzindo os estoques e, consequentemente, isso levou ao preço máximo, né, que teve desde 2013, né, uma alta bem considerável no preço do milho. Um ponto aí para a gente ficar de olho também, lembrando que o milho vai impactar não só no consumo do próprio milho, mas ele é utilizado aí em outros produtos alimentícios e também é utilizado para alimentação, né, de animais. Né? Então, o preço máximo pode gerar algum avanço nesse sentido. Na zona do euro, o PMI de serviços aumentou de 45,7 em fevereiro para 49,6 em março, né? Então mostrando uma evolução aí, uma boa sinalização para a gente. E falando em PMI de serviços, a gente vai para o Japão,
né? No Japão, a gente vê que ocorreu um avanço também, né? Foi para 48,3 em março, e ele é o maior nível que a gente tem do Japão no PMI de serviço em 14 meses. Né? Então, a gente vê, tanto na Europa quanto no Japão, a gente já vê um aquecimento aí na parte de serviço que gera um alento para uma retomada da economia. Passando para o Senado Nacional, na política brasileira, né, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que a CPI do Senado deveria investigar também os estados e municípios, né, lembrando que o STF ele obrigou, né, que fosse instalado uma CPI da pandemia. O Bolsonaro ele ainda acusou de essa decisão ser não devido a interesses jurídicos pelo STF, sim por interesses partidários, né? Então uma perseguição, como se fosse, né? O que gera um pouco mais de estresse entre o poder executivo e o poder judiciário, que já não anda lá grandes coisas, né? Então um ponto para a gente ficar de olho também. E o Bolsonaro também sancionou a lei do gás, né? Que facilita a entrada de empresas privadas no setor de gás natural. Então, um ponto aí importante também para ver se a gente tem uma redução, lembrando que a gente vai ter um aumento considerável do gás previsto agora para maio. Na Câmara dos Deputados, né, foi aprovada a redução da jornada e desconto em dívidas, mas para o setor de eventos, né, então aquela redução de jornada de trabalho que ocorria, né, quando teve o início da pandemia, que foi feito para todos os setores, agora foi prorrogado somente para o setor de eventos. E também foi feito uma redução, né, da jornada de trabalho, também foi feito um desconto de dívidas, né, uma negociação desse projeto de lei que vai ajudar esse setor, que é um dos setores mais impactados, né, pelo coronavírus, né, que a gente está sobrevivendo à base de eventos virtuais, um setor que era completamente presencial. Né. Já falei aqui do STF, né, e que mandou instalar essa CPMI, estamos esperando ainda o Senado ver como é que ele vai se responder, né, se ele vai instalar ou não essa CPMI, mas é um ponto muito importante aí da gente ficar de olho. O Paulo Guedes, ele diz que o governo e o Congresso querem consertar os excessos do orçamento, né, e aí ele até fez um meia-culpa, falou que o Congresso errou, né, que o Congresso não, que o Ministério da Economia pode ter feito algum erro aí durante o orçamento. Ele falou também, criticou bastante alguns ministros que levaram valores e chamou eles de fura-tetos, né? A especulação que seja referente ao ministro do Desenvolvimento Regional, o Marinho, né? Então, mas vamos ver se vai ser, né? O que é efetivamente, não foi dito palavras exatas, mas o fato é que a gente ainda tem um bom caminho aí do orçamento para andar, antes dele ser aprovado ou não, e sendo aprovado com vetos ou não. Né? Um ponto importante para a gente acompanhar. E o vice-presidente Hamilton Mourão, ele afirmou que será necessária uma nova reforma da Previdência devido à pandemia, né? Que a reforma da Previdência veio, ganhou um saldo, ganhou um fôlego para o Brasil, porém, com a pandemia, esse saldo todo, esse valor todo que economizou, acabou sendo gasto, né? Então, ele está chamando a atenção já para isso, em que pode ser que a gente passe por uma nova reforma da Previdência. E no Ministério da Infraestrutura, né, o ministro Tarcísio, ele bateu o martelo, né, até teve meme aí rodando, porque ele quebrou, literalmente ele quebrou o martelo lá da B3, né, um cenário que ele falou que ia fazer, de tanto concessão e privatização que ele pretendia fazer, né, e ele fez a concessão de 22 aeroportos por um valor de 3,27 bilhões, o que gera um ágio médio aí de 1.658%. Né? Então, o governo colocou aí para vender, para fazer essas concessões por cerca de 190 milhões e fechou por 3 bilhões e 27, né? Muito bom, mostrando uma confiança para esse setor, né? Uma confiança no modelo proposto. Lembrando que essas concessões são de 30 anos. Né? Então, quase uma privatização aí, né, para mais 22 aeroportos, então, com certeza, um enxugamento do quadro, né, do governo, e pelo menos o Ministério da Infraestrutura está conseguindo ajudar alguma coisa, e com certeza isso aí vai impactar e vai facilitar a vida do Ministério da Economia. Passando já para a parte de mercado brasileiro, o Ibovespa,
no dia de hoje, no dia 9/4, ele fechou a 117.670 pontos, uma queda de 0,54%. Na semana a gente teve uma alta de 2,1%, em abril estamos com uma alta de 0,89%, mas no ano de 2021 ainda estamos com uma queda de 1,13%. O dólar Petax. O dólar Petax fechou hoje a 5,6445, uma alta de 1,13%. Na semana estamos com uma queda de 0,71%, tivemos uma queda de 0,71%. Em abril, uma queda de 0,93%, mas no ano ainda estamos com uma alta de 8,62%, uma alta bem considerável ainda. O Europetax fechou hoje a 6,7158, uma alta de 1,06%. Na semana, uma alta de 0,33%. Em abril, uma alta de 0,36%. E no ano ainda estão com uma alta de 5,30%. Né? Então, o câmbio ainda vem sofrendo bastante para a gente. Falar um pouquinho agora do coronavírus, né? Já foram vacinados mais de 22 milhões, né, de pessoas, 22.200.000. Desses, 6,4 milhões receberam a segunda dose, isso com dados atualizados aí por volta de meio-dia, tá, pessoal? O total de casos de coronavírus já chega em 13.279.857, que dá 6,28% da população, mais ou menos. Recuperados já são 11.732.193, que é cerca de 88,35% dos casos. Em tratamento, a gente ainda tem 1.202.639, que é 9,06% dos casos. E mortes, né, a gente chegou aí na casa de 345.025, né, que é 2,6% dos casos, então aumentou o percentual dos casos, o número de mortes aumentou, né, então vamos todo mundo se proteger. Está chegando a hora da vacinação, pelo menos dos maiores grupos de riscos, né, que deve melhorar um pouco esses números em algum momento daqui para frente, mas não é para relaxar não, tá, pessoal? Ainda mais, principalmente no período que você está vacinando entre uma vacina e outra, ainda corre muito risco, né? E também o período após a segunda dose, que ainda tem um período de estabilização aí de algumas semanas, para antes de você ficar efetivamente imunizado, ou conforme a vacina permita, né? Como boa notícia que a gente tem na questão do coronavírus, a Anvisa aprovou testes clínicos da vacina Medicago, né, ou Medicago, não sei como é que fala aqui especificamente, que é lá do Canadá, né? Então é mais uma possibilidade de vacina, mais um outro país aí para poder ter uma produção, e isso aí evolui, né? E também, né, em outras linhas ainda está começando a aumentar as discussões sobre a possibilidade de quebra de patente das vacinas, né, e isso pode acabar caminhando aí no cenário próximo. Banco Central do Brasil, né, ele quer tornar permanente a medida de liquidez bancária, que permite o uso do crédito do setor privado como garantia, não só o crédito público, né? Então, uma possibilidade aí de facilitar que os bancos consigam fazer empréstimos, né, a taxas de juros menores, o que, consequentemente, aquece a economia e gira o mercado, né? Então, um ponto para a gente ficar de olho. O risco se torna, o risco vai pela possibilidade de risco da instituição financeira, né, que começa a aumentar um pouco, dependendo da qualidade desse crédito que ela tem no setor privado. Então, a forma de definir isso, a forma de garantia disso é o que vai fazer maior diferença aí. Pesquisa Focus. O IPCA 2021 ficou estável em 4,81%. O PIB de 2021 caiu pela quinta semana seguida, né? Já foi para 3,17%, uma alta de 3,17% em relação ao ano passado. O câmbio de 2021 está em 5,35%, aumentou mais uma vez na segunda semana de alta. E a Selic para 2021 se manteve estável em 5%. Né? Então, esses são os principais indicadores aí da pesquisa Focus, né? Pontos para a gente ficar de olho, o que o mercado está enxergando daqui para frente, né? Até o final do ano. A pesquisa ela traz outros dados, eu trago só aqui os de 2021, tá, pessoal? O IBGE ele suspendeu a aplicação das provas para admissão de funcionários para a realização do censo,
né? O censo teve a gente trouxe aqui na semana passada um corte gigantesco no orçamento, o que completamente inviabiliza ele. Por conta disso, até a definição efetiva de como é que vai ser a situação, o IBGE que estaria fazendo as provas ali nas próximas semanas, ele cancelou, né, e vai ver ainda como que vai atuar em relação a isso. O Índice Nacional de Construção Civil, né, o IBGE trouxe para a gente que o Índice Nacional de Construção Civil foi de 1,45% em março. Nos últimos 12 meses isso já chegou a 14,46%, lembrando que em março de 2020 o índice foi em torno de 0,35%. O IPCA foi de 0,93% agora em março, né, e esse é o maior resultado para o mês de março desde 2015. Né, o que a gente comenta aí, né, o IGPM e o IPCA, eles tendem a se encontrarem, né, e andarem juntos, e teve um descolamento forte, né, e a gente vê um aumento do IPCA. E por falar em IGPM, né, a FGV trouxe para a gente que o IGPM teve uma alta de 0,50 no primeiro prévio de abril, que é uma desaceleração muito forte, né, em relação ao anterior. Né? Então, a gente vê o IPCA aumentando a sua curva, né, inclinando a sua curva, e o IGPM reduzindo, o que leva a gente a enxergar esse encontro aí, que é um encontro que a gente costuma ver historicamente falando. Né? E o GPDI, né, que é a disponibilidade interna, registrou uma alta de 2,17% em março. O IPC1, né, que é da classe 1, foi de 0,82% em março. Ele foi muito impactado aí pelos aumentos da gasolina, do gás, de bujão, né, e do etanol. Né, a gasolina aumentou 10,9%, o etanol 17,11% e o bujão aumentou 4%. Né. E o IPCS, né, que é o semanal, acelerou para 1% no fechamento de março. Né? Então, a gente teve uma alta bem considerável aí também. O que a gente tinha de notícias para hoje era isso. Né? Estamos testando aqui as modalidades para poder mostrar, né, essa live sempre no perfil da Maril e no meu perfil particular aqui, para poder tentar alcançar o maior número de pessoas. Como sempre, eu peço para vocês que curtam, compartilhem, chamem seus amigos, fica gravado depois no IGTV, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar tanto no meu perfil quanto no perfil da Maril, que ou eu vou responder, ou a nossa equipe vai responder essas dúvidas. Novamente, agradeço a todos aí, desejo a todo mundo um ótimo final de semana, e até a próxima. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Até mais, tchau.